Olá, professor! Hoje nós vamos falar novamente sobre programação, mais especificamente do site chamado Blockly Games, que na verdade é um site livre, você não precisa fazer nenhum tipo de cadastro, que tem alguns quebra-cabeças, né, alguns labirintos que auxiliam a gente a ensinar os alunos a programarem, né? Então, ele é bem simples, né? Nós já temos aqui no canal alguns vídeos gravados sobre o code.org, né? Sobre o próprio Scratch, que são sites, né? Ou são softwares que são mais elaborados, mas o Blockly é uma ideia, né? De que onde você pode usar de forma mais simples para começar a trabalhar essa ideia da programação. Então, ele tem alguns exercícios bem pontuais, né? Que você pode usar em sala de aula, né, e resolver justamente usando os alunos, né, algumas das estratégias aqui, como por exemplo no labirinto, né, eu já usei isso em sala de aula, muitas vezes eu faço a impressão, né, desses exercícios aqui em sala de aula, eles tentam resolver isso offline, né, utilizando caneta e papel mesmo, e depois eu vou resolvendo, né, usando o computador com eles. Então não há necessidade, por exemplo, de usar o Blockly num laboratório de informática ou que os alunos tenham computador, né? A gente consegue trabalhar de uma forma um pouquinho diferente. E como é que é o funcionamento dele aqui? Nesse caso aqui, por exemplo, do labirinto, eu vou ensinar os alunos, né, essas ideias básicas de programação. Então eu tenho aqui, por exemplo, a minha missão é conseguir trazer esse bonequinho até o final, e o aluno vai montando o seu algoritmo aqui, né, usando os botõezinhos, né? Então no caso aqui, a gente tem que, obviamente, avançar, né? Quando ele cumpre, ele mostra aqui duas linhas, né? Por exemplo, nesse caso, duas linhas de JavaScript dizendo que o aluno cumpriu aquilo que ele deveria. Ele passa para a segunda fase e, claro, a gente vai tendo então um incremento de dificuldades, né? Então, no caso aqui agora, ele já não tem que avançar mais, somente avançar, né? Ele tem que tanto virar à esquerda quanto virar à direita, né? Então a gente vai vendo essas possibilidades aqui, né, e o aluno vai montando, e à medida que a gente vai evoluindo, né, algumas opções a mais estão sendo colocadas, como por exemplo agora a ideia dos laços de repetição, né, e ele começa agora então a dizer para o aluno que ele para resolver esse problema aqui, ele só tem um bloco para colocar, então ele já não tem, né, por exemplo, ele poderia, né, digamos, usar 4 ou 5 avançar aqui para chegar até o final, só que ele não tem essa opção, ele só tem um bloco para resolver. Então, à medida que ele vai evoluindo, o grau de dificuldade vai aumentando. Então é uma ferramenta extremamente simples, né, mas que ela poderia ser usada, por exemplo, antes de a gente inserir, por exemplo, o Scratch, né? Então eu poderia estar fazendo esses exercícios com os alunos sem a necessidade do laboratório, resolvendo esses problemas, né, em sala de aula, e depois, né, digamos, num passo superior ou num passo a mais, a gente estaria então trabalhando com o Scratch. Então o labirinto é uma opção que nós temos, né? Nós temos aqui outras opções que é o quebra-cabeça, então onde a gente monta, né, aqui os algoritmos usando as opções que nós temos aqui, tentando resolver os problemas, as características de cada um dos animais, né? Nós temos depois algumas opções aqui que ele chamou de pássaros também, onde eu trabalho com ângulos, né, para fazer então cumprir determinadas missões. Nós temos depois aqui, né, uma opção para eu fazer um joguinho, né, onde também eu tenho que fazer essa ideia né, de trabalhar com ângulos, né, e de fazer um atirar no outro. Então são várias opções que nós temos aqui para embutir no aluno essa ideia, né, da computação, essa ideia da programação, né, de uma forma bem inicial. Então, assim, é um site bem simples, né, mas que ele pode ser utilizado, né, digamos, em sala de aula, não necessariamente o aluno usando o seu computador. Então, o professor pode fazer impressão, como é o meu caso, eu já trabalhei, né, falei anteriormente, fazendo a impressão desses exercícios para eles. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem o nosso canal, né, assinem o nosso canal, compartilhem esse vídeo, né, que isso só ajuda a gente a continuar gravando vídeos para vocês.